A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta tardezinha para a noite, né, meus irmãos? De domingo, né? Glórias a Deus, mais um final de semana aí vencido, né, meus irmãos? Que venha a semana aí, né? A segunda-feira. Glórias a Deus, né? Que Deus venha nos dar ânimo e paz e sabedoria, né? Para nós vencer a cada dia nosso, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em João capítulo 2, versículo 1 em diante. João capítulo 2, versículo 1 em diante. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 mutretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheu totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui houve uma obediência. Amém. Nos direcionamentos que Jesus fez. Eles obedeceram, os serventes. Amém. Glórias a Deus. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, é no versículo 7 e 8. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Amém? De água. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim eles fizeram. Então quer dizer, eles encheram de água as talhas e tiraram a água e levaram ao mestre-sala. Então quer dizer que Deus, Jesus Cristo, ele operou o milagre no caminho. Foi no caminho a transformação de água para o vinho. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, que Deus quer falar para você nesta noite, que enquanto você ora, enquanto você busca, enquanto você confia na palavra do Senhor, enquanto você crê que Deus é poderoso para fazer o impossível na sua vida, Jesus Cristo vai mexendo, transformando. Amém, meus irmãos? Enquanto você vai caminhando na presença do Pai. Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, enquanto nós vamos caminhando, perseverando nos caminhos do Senhor, o nosso bom Deus está mexendo, está trabalhando ao nosso favor. Então não podemos parar de orar, parar de buscar, parar de acreditar. Como muitos, meus irmãos, começa a orar, um ano, não aconteceu nada, nenhum sinal, nada, desanima, para. Talvez, muitas das vezes, a bênção está a um passo de chegar. Porque demorou demais, não tem paciência mais. Amém, meus irmãos? Muitos não recebem o milagre, uma bênção, meus irmãos. Por quê? Porque anda na palavra, mas não obedece os direcionamentos do Pai.
Quantos que eu já vi, meus irmãos, dentro da igreja e patinando no mesmo lugar. Por quê? Porque anda em comunhão com Deus, anda buscando a santidade, mas não obedece os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, de nada vai adiantar eu e você ler a palavra de Deus todos os dias. Amém? Andar em retidão de santidade, se eu e você não acreditar no poder de Deus. Amém? Se eu e você, nós orar, mas não acreditar que aquilo vai acontecer. Então de nada vai adiantar, meu irmão, minha irmã, você fazer jejum sem crer. Você tem que crer como Maria. Ela creu no poder de Jesus. Portanto, Jesus disse, ela, não tenho mais vinho, né? Mas Jesus lhe disse, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegado minha hora? O que ela falou para o servente? Então ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui ela creu. Ela não acreditou no que Jesus estava falando. Ela creu no poder dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que Deus quer dizer para nós é que nós temos que crer naquilo que não existe. Pois aqui o vinho tinha acabado. E eles encheram a talha de quê, meus irmãos? De água. O que Deus está querendo te dizer, meus irmãos, que não é para você desistir, porque do mesmo que ele fez água, né, transformar em vinho, ele pode transformar a sua vida da noite para o dia. Amém? E mediante a sua fé, e mediante a sua perseverança nos caminhos dele. Basta você continuar orando, buscando aquilo que você espera de Deus. Você não pode desanimar, você não pode parar, mas você tem que ter fé, como Maria teve fé. Amém, meus irmãos? E no caminho, encheram as talhas de água, os serventes encheu até as tampas. Pegaram a água e levaram para servir ao mestre-sala. Foi no caminho a transformação. E Deus está falando que vai ser no caminho da sua perseverança que Ele vai fazer a transformação, que Ele vai trazer a bênção, que Ele vai trazer o milagre que você tanto espera. Mas para isso você não pode parar. Você tem que continuar perseverando, orando, buscando a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, tudo que você for orar e colocar nas mãos do Senhor, você tem que ter fé. Amém? Você tem que ter fé, a convicção dentro de você que Deus é poderoso para fazer, para transformar, para arrumar, para mudar. Você tem que ter fé. Você tem que orar com fé, colocar os seus problemas nas mãos do Senhor com fé, que Ele vai resolver. Mas quando nós oramos, colocamos nas mãos do Senhor, como Maria fez, ela colocou problemas na mão de Jesus. Amém? E virou as costas e saiu, acreditando, tendo fé. Ela não mexeu mais. Ela colocou. Ela falou a Jesus. Acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Amém? E depois deu ordem aos serventes. Fazei tudo o que ele disser. E ela saiu. Então quer dizer que ela não ficou ali querendo resolver os problemas com a mão dela, mas sim
colocou os problemas na mão de Jesus e acreditou, teve fé. Amém. Quando você colocar os problemas da sua vida na mão do Senhor, não queira resolver com a força dos seus braços, com os seus pensamentos, com sua pequena inteligência, mas sim creia no Senhor. Eu coloquei nas mãos daquele que pode resolver. E descanse no Senhor, meus irmãos. O que é descansar no Senhor? É fazer como Maria fez. Acreditar, ter fé. Amém? Porque enquanto você vai buscando a Deus, vai orando, Deus vai movendo, Deus vai fazendo o milagre no caminho, como aconteceu aqui neste casamento. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, não pare de orar, não pare de buscar a Deus. Não pare de obedecer os direcionamentos de Jesus ou de Deus, porque são os mesmos. Amém? Há uma grande importância de nós obedecer os seus mandamentos, mas obedecer também os direcionamentos, que é os direcionamentos de Deus que traz as bênçãos, que traz os caminhos. Amém? Que traz os novos caminhos, que traz caminhos certos para nós seguir. Amém? Nós temos que obedecer à santa e poderosa palavra. Buscar, né? Se santificar, não ser santo. Não busca ser santo, não. Que você vai estar pecando mais do que está no mundo. Busque a santificação. Amém? Mas não queira ser santo, não, meus irmãos. Não queira ser religioso. Saiu, desengasgou. Satanás sortou minha língua. Né, meus irmãos? Não queira ser religioso, não. Queira ser cristão. Obedecer a palavra do Senhor e seguir os seus mandamentos. Amém? Seguir os seus direcionamentos. Há uma grande importância nos caminhos de Deus em nós seguir os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Por isso que nós temos, meus irmãos, que estar conectado com Deus em oração, para que nós venha ter a sensibilidade de saber os direcionamentos que o Pai nos dá. Amém? Porque são caminhos bons. Aos nossos olhos pode ser até loucura, pode ser caminhos mais longe, mas aos olhos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe qual o caminho que é bom e qual o caminho que é ruim. Amém? Então, a importância de nós andar em obediência com a palavra, mas obedecer o que Deus fala. Aqui o servente obedeceu os mandamentos de Jesus, o que ele mandou, o que ele direcionou a eles fazer, eles obedeceu. Amém? E aconteceu a transformação da água para o vinho. Então, se eu e você andar certo nos caminhos do Senhor e obedecer os direcionamentos do Pai, não tem o que vai dar errado na nossa vida. Amém? Deus vai fazer, Deus vai transformar, Deus vai trazer aquela bênção que nós tantos esperamos, meus irmãos. Basta ter fé. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. E me perdoa aí, meus irmãos, de engasgar, né? Eu sempre dou umas engasgadas aí feias, viu, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?